dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Verso 15. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias, e comeram ele, ela, sua casa, muitos dias. E comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. E comeram ele, ela, sua casa, muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite, segundo a palavra do Senhor que falou por Elias. Quem ficou de pé pode tomar seu assento. Queridos e amados irmãos, uma semente pode mudar a sua vida. Uma semente, igual essa daqui de ameixa, uma semente pode mudar a sua vida. Eu já venho há algum tempo meditando nesse texto. Esse texto para mim é um dos que eu mais gosto, é um dos meus textos preferidos da Bíblia Sagrada. O texto é bastante interessante. Se você começar a ler o capítulo 1, o versículo de número 1 do capítulo 17, você vai perceber uma coisa interessante. A Bíblia diz que um homem chamado Elias, o tisbita, que vem ali da região montanhosa de Gileade, ele aparece no cenário. O que eu acho interessante na vida de Elias é que a Bíblia não fala de quem ele é filho, não fala o nome da sua mãe, não fala o nome do seu pai, diz apenas que ele é o Elias, o tisbita. O nome Elias, Eliahu em hebraico, significa Jeová é o meu Deus, Iavé é o meu Deus. Esse é o significado do seu nome. E a Bíblia não fala o nome da sua mãe nem do seu pai, só diz de onde ele veio. Se você analisar a Bíblia, você percebe que o judeu, ele gosta da genealogia. A gente acha isso chato, né? Taxativo. Mas para o judeu, ele quer saber de onde você vem, de quem você é filho, né? Ali está Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, né? Pedro era apelido, seu nome mesmo era Simão, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. Nós temos lá no livro de Mateus, no capítulo número 1, a genealogia de Adão até Jesus. Então o judeu, ele ama saber de onde você é, de quem você é filho, mas a Bíblia aqui não mostra quem é Elias, ou quem é o seu pai, ou quem é a sua mãe. E eu aprendo uma lição com isso. Você não precisa ter um pai ou uma mãe conhecida para Deus usar você. Você não precisa ter alguém influente na sua família para Deus usar você. Se você não tem influência, se você não tem dinheiro, se você não tem recursos, se você não tem pessoas que possam te projetar, não tem problema. Deus vai usar você, porque Deus não precisa de nada de recursos humanos para fazer algo poderoso na sua vida e para usar você do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Alguém pode levantar a sua mão e adorar a Ele nessa noite? Aleluia! Aí ele aparece no cenário. E o que eu acho interessante é que ele diz, olha, e ele diz a Acabe, e disse a Acabe, está aqui no início do capítulo 17, e disse a Acabe, ele falou diretamente com o rei, segundo a minha palavra não vai chover. Ele era um cara muito ousado, e ele disse isso na cara do rei. Ele disse, olha, segundo a minha palavra, não vai haver orvalho e nem chuva sobre a terra. E aí a Bíblia diz que o Senhor manda Elias se retirar. Acabe, vocês sabem, era o rei naquele tempo. Casou com uma mulher crente, uma mulher de Deus, né? Cheia do Espírito, não sei qual, mas era cheia. Uma mulher abençoada, uma tal de Jezabel. Pensa numa mulher ungida, né? Mandou matar os profetas de Deus. Ela foi a que incentivou o rei a instalar adoração a Baal. Que mulher de Deus, né? Que mulher abençoada, Jezabel. E o profeta Elias agora é enviado por Deus a sair daquele lugar. Você vai para a região de Querite, aonde tem um ribeiro, e você vai ficar ali. E eu vou ordenar
corvos que sustentem você. Eu vou manter você ali. Eu vou sustentar você ali. E o que eu acho interessante é que a palavra querit, no original, no hebraico, ela significa lugar de corte, lugar de separação. Deus está dizendo para Elias: você vai sair de cena e eu vou levar você para um lugar de corte, um lugar de separação, um lugar de isolamento. E Deus pega Elias e coloca ele ali. Mas mesmo Elias estando em um lugar de separação, no lugar de corte, no lugar de ruptura, Deus não deixou de sustentar Elias naquele lugar. Eu não sei aonde Deus tem te colocado. Eu não sei qual é o lugar que Deus tem te levado. Mas se foi Ele que te levou para esse lugar, se prepare. Vai ter mantimento, vai ter sustento. Deus não vai deixar faltar nada para você. Por quê? Porque Deus não é irresponsável. Deus não é, nem eu, não é nem você, que às vezes vacilamos, erramos, esquecemos, deixamos. Deus não é irresponsável. Deus é responsável pelos seus. Vamos parar com essa história de dizer que, porque Deus me abandonou. Conversa fiada. Aquele que Deus chama, Ele mantém. Não vai faltar saúde, não vai faltar recurso. Deus vai te sustentar se Ele te chamou. Se prepare para isso. Aleluia. E Deus leva ele para esse lugar. E o que eu acho interessante é que ele fica ali, pão e carne de manhã, pão e carne ao anoitecer, os animais ali alimentando, mas chegou um tempo em que o ribeiro secou. Deus coloca ele nesse lugar, lugar de ruptura, lugar de separação, e o ribeiro está prestes a secar. O que eu acho interessante, existem pessoas que não entendem quando Deus te coloca em certos lugares. Deus te colocou em um lugar e as pessoas ficam conjecturando: o que será que está acontecendo com ele? O que será que está acontecendo com ela? Por que que a vida dos outros avança e a dele não? Parece que ele está ficando para trás. O tempo está passando para ele. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Se foi Deus que te colocou neste lugar, você não está ficando para trás. Sabe por quê? Porque se Deus te colocou nesse lugar, é porque Ele está preparando você para algo maior. Ele está preparando você para algo maior. E se Deus botou você neste lugar, e se Deus te colocou neste lugar, é porque Ele está te preparando para algo maior. Eu não sei há quanto tempo você está esperando. Eu não sei há quanto tempo você está neste lugar. Talvez sozinho, talvez isolado, talvez separado, e você vê todo mundo avançando, e você talvez ache, e as pessoas também acham, eu escuto muito isso, que você está ficando para trás. Mas deixa eu dizer algo para você: se Deus te colocou neste lugar, Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para algo maior. Você que está na sua casa, Deus está te preparando para algo maior. Você não está neste lugar à toa. Parece que não, mas Ele está trabalhando. Não é porque você está parado, sentado, esperando a segunda ordem. Isso não significa que você está ficando para trás. Isso significa, de maneira muito clara, que você está cumprindo o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. E se você estiver cumprindo o propósito, o desígnio de Deus para a sua vida, você não está recuando, você está avançando. Você está fazendo o que os outros não estão fazendo. Você está cumprindo, você está seguindo. Lembra que Paulo disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Tem um prêmio lá na frente esperando.
lá na frente esperando. Sabe o que Paulo está dizendo? Daquelas corridas que nos Jogos Olímpicos ali de Atenas, aonde havia aquela faixa, aonde o vencedor tinha que passar e romper a faixa. Deixa eu dizer algo para você, existe um prêmio lá na frente, mas você precisa romper a faixa. Você precisa chegar em primeiro lugar, e Deus vai fortalecer as suas pernas, Deus vai fortalecer a tua vida, e quem acha que você ficou para trás, não vai entender quando você passar na frente, e Deus vai botar um turbo, vai botar um gás em você, e você vai avançar, e vai chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Aí, o ribeiro secou. E o que eu acho interessante é que depois de um tempo, e a Bíblia não fala quanto tempo, a Bíblia só diz depois de um tempo. Esperar é ruim, tá? Não é uma coisa boa esperar, dói, machuca. Esperar é uma coisa horrível, irmãos, vamos ser sinceros. Você vai para o banco, fica na fila, ninguém gosta de esperar. Você vai para o supermercado e tem que ficar lá na fila do caixa ou esperar o lanche chegar, e quando demora você fica com raiva. Imagine esperar algo que vai determinar a sua vida para sempre. Esperar não é uma coisa boa, mas depois de um tempo que ele estava ali naquele lugar, a palavra de Deus veio. Depois de um tempo que você estiver neste lugar, a palavra de Deus veio. Está aqui no verso 8. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: levanta-te. E sucedeu que depois de um tempo o ribeiro secou. E por que Deus disse para Elias só depois que o ribeiro secou? Eu anotei isso. Porque Deus estava fechando uma porta e estava abrindo outra. Ah, vocês não pegaram? Eu vou falar de novo. Deus fechou uma porta e estava abrindo outra. Não é porque Deus fechou uma porta que você vai ficar sozinho. Deus às vezes fecha portas para abrir outras. Deus fecha uma porta pequena para abrir uma porta grande. Eu não sei qual porta que se fechou na sua vida, na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, eu não sei qual porta se fechou na sua vida, mas se Deus fechou essa porta, é porque Ele vai abrir uma maior. Ele vai abrir uma maior, e vai chegar o tempo na tua vida que Ele vai falar: levanta-te, levanta-te. Ah, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando. Levanta-te, é tempo de se levantar, é tempo de se levantar, é tempo de se... Alguém pode adorar? É tempo de se levantar. Levanta-te, levanta-te, e vai para Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Se você olhar historicamente, hoje é a região do Líbano. Essa região é a região do Líbano. Hoje a Sidom é a terceira maior cidade do Líbano. O que eu acho interessante é que se você estudar historicamente, você vai encontrar isso lá no livro de Juízes, no capítulo 10, a partir do versículo 12. Você vai perceber que esse povo, ele tinha um choque, ele tinha um atrito com o povo de Israel. O que eu acho interessante é que esse povo, você vai achar isso lá no livro de Juízes, no capítulo 10, a partir do versículo 12, o povo dessa região era um povo que oprimia os israelitas. Então, historicamente, havia um histórico de massacre deste povo contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Então, havia ali um choque, havia ali uma situação não resolvida. Talvez, vou conjecturar que havia mágoas entre esse povo, rixas entre esse povo. Agora Deus manda Elias ir para uma cidade, para um lugar aonde historicamente houve problemas.
Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes Deus vai usar pessoas que te oprimiram para te abençoar. Ah, vocês não pegaram. Às vezes Deus vai usar pessoas que já te perseguiram, que já te caluniaram. Jesus vai pegar a língua dele, vai torcer e vai dizer: eu vou ter que abençoar esse cara, eu vou ter que abençoar essa mulher. Por quê? Porque Deus está mandando, Deus está me preparando. Deus às vezes prepara pessoas que até já se levantaram contra você, contra a sua vida, contra a sua família, para te abençoar. Mas tem histórico, Senhor, de perseguição, mas há histórico, Senhor, de lutas. Ei, Deus é especialista em usar pessoas que perseguem aqueles que são dele para abençoar aqueles que são dele, porque é assim que Deus faz. E não é eu quem faz, não é você quem faz, é Deus. Porque a melhor vingança não é a minha, a vingança é dele, porque ele age com justiça. E ele age da maneira certa porque ele é Deus e porque ele é poderoso. Aleluia! Então não queira se vingar, não queira se vingar daquele que te persegue. Deus vai usar ele amanhã para te honrar. Jesus vai quebrar ele no meio. Rapaz, eu vou ter que abençoar esse cara, eu vou ter que abençoar ela, eu vou ter que abençoar ele. Por quê? Porque Deus está me incomodando. Deus já tirou sono de reis na Bíblia para abençoar o seu povo. E o que Deus não pode fazer por você nessa noite, Ele pode mudar a sua vida. Uau, deixa eu correr. Eu tenho um ordenado. O que eu acho interessante é que Elias sabia que Deus ia preparar uma viúva para sustentá-lo, mas a viúva não sabia que seria usada para sustentar Elias. Tem gente que nem sabe, nem imagina que será usada por Deus para te abençoar. Ah, vocês não pegaram. Elias sabia que Deus iria usar uma viúva para sustentá-lo, mas ela não sabia do que estava acontecendo. A viúva não sabia que iria abençoar a vida de Elias, mas Elias sabia que Deus ia preparar alguém para sustentar a vida dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 10. Assim, ele se levantou e foi para Sarepta, e chegou ao portão da cidade. E eis que a viúva estava ali juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirar, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te um bocado de pão. Perceba que quando ele pede água, ela não questiona. Mas quando ele pede água, ela não questiona. Mas quando ele pediu pão, aí tocou na ferida dela. Ela disse: olha, o que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho. Como muito bem disse aqui o pastor Marcelo. Ela não pensou nem nela, pensou no filho. O que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. É isso que está projetado para nós. Nós vamos comer e vamos morrer, porque aquilo que eu tenho aqui é muito pouco. E o que essa mulher tinha na mão? Uma semente. Ela tinha uma semente. O que aquela mulher tinha era uma semente. E o que eu acho interessante é que ela poderia comer, pastora Cláudia, a semente, mas não comeu. Ao invés de comer, ela resolveu plantar. Vocês não pegaram. Eles não pegaram. Ela poderia comer a semente e viver mais alguns dias. Mas o que Deus estava oferecendo para ela não era apenas mais alguns dias, era a vida eterna.
Estou sentindo a presença de Deus. Ela estava dizendo: eu vou comer e vou morrer. Não vai demorar muito. Daqui uns dias eu vou morrer. Mas Elias estava dizendo para ela: faz primeiro para mim. Porque além de comer, você vai comer muitos dias e não vai morrer. Quando você plantar, aleluia, não haverá morte, mas haverá prolongação de vida na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, lá no seu trabalho. Quando você plantar, não haverá morte, mas haverá vida. Alguém pode levantar a sua mão e adorar ao Rei? Faz primeiro para mim. Me dá um pedaço de pão, faz primeiro para mim. Ô Senhor, o que eu tenho aqui é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Aquilo era uma semente. Elias tinha a palavra de Deus, ele representava Deus, ele era o representante de Deus. Elias era uma terra fértil. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, querido. Deus às vezes vai colocar pessoas na sua vida, e essas pessoas, elas são terras férteis para você semear. E às vezes a oportunidade de colher uma grande colheita passa porque você não percebeu que Deus colocou alguém na sua vida para você semear, porque Deus quer usar essa semeadura que é tão pequenininha e transformá-la em uma grande colheita. Deus coloca pessoas, situações, momentos na nossa vida, e você precisa estar atento àquilo que Deus está colocando na sua vida. Nós não vivemos pelo acaso, nós vivemos por propósito. Nós não vivemos por planos humanos, nós vivemos de acordo com o propósito de Deus. Planos são diferentes de propósito. Plano sou eu quem faz, é você quem faz. Propósito é Deus que faz. Planos você faz na sua mente. Propósito Deus fez antes de você nascer. Pastor Álvaro falou aqui: antes que te formasse. Olha o propósito sendo feito. No ventre da tua mãe, Jeremias capítulo 1, versículo 5, eu te conheci. Antes de você nascer, Deus já tinha feito um propósito para a sua vida. Vocês não pegaram, senão vocês já estavam pulando de alegria aqui. Deus faz o seu propósito antes, para depois dar vida a você. Deus já pensava em você antes de você nascer. Salmo 139, versículo 11. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são como as areias. Eu fui na praia um tempo atrás aí, eu, o Carlão e o Blequinho. E eu peguei um punhado de areia assim, na mão, e fiquei olhando. Aí ele ficou olhando assim pra mim e falou: eu acho que o primo tá ficando doido. Que eu peguei um punhado de areia e fiquei assim olhando na mão, porque eu estava pensando nesse texto. E eu fico pensando, se os pensamentos de Deus são como as areias, Jeremias capítulo 29 diz que os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz. Você já conseguiu contar quantos grãos de areia há na beira da praia? Não. A Bíblia diz lá no versículo 11 que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são mais numerosos do que as areias, e são pensamentos de paz. Deus quer o melhor para você.
Ele quer o melhor para sua casa. Ele quer o melhor para sua família. Então pode levantar a sua mão, glorificar, porque o diabo não tem poder. O que Deus pensa ao seu respeito são pensamentos de paz. 1 minuto para você glorificar a Deus aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tinha um propósito. Ela entendeu que aquilo que ela tinha na mão não era uma colheita, aquilo era uma semente. Quando aquilo que eu tenho na minha mão não é o suficiente, escute isso, por favor, redobre a sua atenção. Quando aquilo que eu tenho na minha mão não é suficiente, isso não é uma colheita. Deus está me dando a oportunidade de plantar. Isso é uma semente. E pode ter certeza, quando você plantar, vai ser uma colheita extraordinária. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco o azeite não faltará até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Eles comeram por muitos dias, então foi mais ou menos assim. Ela chegou numa segunda, pegou o azeite que Deus já tinha abençoado, usou um pouco. Na terça-feira, quando ela chegou, o pote, ou vaso, ou cântaro de azeite estava cheio de novo. Ela disse: que coisa mais estranha, eu usei ontem e o negócio ainda continua cheio. Aí ela usou na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e quanto mais ela usava, o negócio enchia. Quem já tomou caldo de cana aqui? Muita gente, né? Eu tenho um caldo de cana ali que eu gosto, que quando eu tomo, a menina vai lá e completa. E todas as vezes que eu falo assim: minha filha, você tá igual aquela viúva lá. Você tá igual aquela viúva lá, que toda vez que eu tomo, ela vai lá e completa. E é assim que Deus vai fazer comigo. E é assim que Deus vai fazer com você. A viúva ia usando e Deus ia completando. A viúva ia usando e Deus ia completando. À medida que a viúva ia usando, Deus ia completando. Ó, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode usar aquilo que Deus colocou na tua vida à vontade, porque Deus não vai deixar faltar, vai completar na tua vida. À medida que a viúva ia usando, Deus ia completando, não se consumia. Uau, isso é incrível. Verso 15: e ela foi e fez segundo o dizer de Elias, obedeceu a palavra de Deus. Ela fez conforme aquilo que o profeta a orientou. Muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus na nossa vida por causa da nossa teimosia. É a sua teimosia que está te levando à ruína. Deus tem falado com você e você não está ouvindo. Deus está usando seu pastor, os seus líderes, e você não está ouvindo. E eu gostaria de dizer para você nessa noite: a bênção de Deus, ela vem através da obediência. Obedeça aquilo que Deus está falando com você, para que a bênção de Deus possa se multiplicar na sua vida. Verso 16: e a barrica de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite, segundo a palavra do Senhor. O que eu gosto nesse texto é que comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Vamos analisar algo aqui. De quem era a farinha? Era dela. De quem era o azeite? Hein, pastor Egídio? Era dela. A casa era de quem? A região onde ela morava era de quem? Era dela.
Não tinha nada de Elias. Tudo era dela. E por que Deus fez com que ele comesse primeiro? Olha a ordem: comeram ele, Sueli, ela e sua casa. Se tudo é meu, farinha é minha, o azeite é meu, a casa é minha, vem um cara de longe que eu nem conheço, quem é que tem que comer primeiro? Logicamente, né? Humanamente falando, era ela. E por que ele comeu primeiro? Quem é que estava sendo perseguido por Acabe? Ele. Quem é que ficou lá no Querite, no lugar de corte, no lugar de divórcio, no lugar de separação? Foi ele. Quem é que ficou lá na solidão? Quem é que ficou comendo pão e carne de manhã e ao entardecer? Ele. Quem pagou o maior preço foi ele. Então deixa eu dizer algo aqui para você. Se você tem pagado o maior preço, você será a primeira pessoa a ser abençoada por Deus. Essa é que é a verdade. Deus não vai deixar de abençoar o seu profeta, o seu servo, aquele que está diante de Deus fazendo a vontade dele. Deus não vai deixar de abençoar ele primeiro para abençoar o ímpio. Se você está cumprindo o propósito de Deus e fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, se prepare. Você é alvo. Você é alvo. Você é alvo da bênção de Deus. Comeram ele. Sabe que é uma outra coisa que eu aprendo aqui? Honra. Honra. Você honrar os seus líderes. Honrar os homens e mulheres de Deus. Honra. É uma coisa que sumiu dos púlpitos hoje. Ninguém fala de honra mais. As pessoas acham que não precisam honrar mais ninguém. Não precisa honrar o pastor. Não precisa honrar pai e mãe. Não precisa honrar líder. Honra. Honra. Quer ser abençoado? Aprenda a honrar. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar aqueles que estão clamando, orando, jejuando, pagando preço pela sua vida. Honra. E quando ela entende isso, a Bíblia diz que a farinha não se consumia. Um outro texto para me encerrar agora. Eu queria falar pelo menos mais uns 2, mas não vai dar tempo. A Bíblia fala no capítulo 4 de uma outra mulher, também viúva, agora com o profeta Eliseu. O profeta diz, ela chega para o profeta e diz: olha, você sabe que o meu marido era servo, ele temia o Senhor, e agora o credor está lá em casa querendo levar meus 2 filhos como escravos. Naquele tempo, se você não pagasse a dívida, se você tivesse uma dívida e não pagasse, os seus filhos e a sua família seriam levados como escravos e trabalhariam por 7 anos até que a dívida fosse paga. Então ela está dizendo: isso está acontecendo comigo. E o profeta Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? O que você tem? Alguma coisa, irmão, você tem. Jó tinha um caco de telha para se coçar. Alguma coisa você tem. Alguma coisa você tem. Eu não tenho nada. Tem. Você tem uma mãe, você tem pai, você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem gente que ora por você. Alguma coisa você tem. Você tem família, você tem pessoas que te amam. Alguma coisa você tem. O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Então você vai fazer o seguinte: toma vasilhas emprestadas. Tem gente, eu acho interessante, né? O profeta diz: toma vasilhas, pastor Cristiano, emprestada. Tem gente que pega as coisas emprestadas com a gente e não devolve. Pega a roupa, eu vou falar tudo, vou entregar tudo. Pega as coisas emprestadas com a gente e não devolve. Devolve aí, pega dinheiro, enfim, não devolve, né? É emprestado. Fala, Deus. É emprestado. Toma vasilha emprestada é porque vai ter que devolver depois.
e em bom estado de conservação. Diga-se de passagem. Toma vasilhas emprestadas. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar emprestado porque você tem bom relacionamento com seus vizinhos. Porque se eu tiver um vizinho ruim, eu vou pensar 2 vezes em ajudá-lo. Se eu tenho um vizinho fofoqueiro, problemático, que fica com som alto até 3 horas da manhã, igual um abençoado que tem ali, eu vou pensar 2 vezes em ajudá-lo. Então, o profeta está dizendo: se você tem bom relacionamento com seus vizinhos, pede emprestado, que eles vão te ajudar. E ela pega. E a Bíblia diz que ela fecha, o profeta diz: olha, ela também obedeceu, igual a outra, toda a diretriz do profeta. Pega, fecha a porta entre você e seus filhos. Por quê? Porque milagre acontece de porta fechada. Aquilo que é para acontecer na sua vida, na sua casa, não é para os outros ficar sabendo. Jesus disse: quando você orar, fecha a porta e fala em oculto, porque em oculto o teu Pai vai te abençoar, Ele vai te ouvir. Aleluia! Então você vai fechar a porta, porque lá dentro da tua casa, com a porta fechada, isso fala de intimidade, isso fala de secreto, isso fala de oração. Querido, fecha a porta no teu quarto. Aleluia! Por quê? Porque uma revolução vai acontecer dentro da tua casa. E aí ela pega os 2 filhos, e aí começa: enche uma, enche outra, enche uma, enche outra. E aí ela perguntou para o filho: me dá outra vasilha aí. E o filho disse para ela: as vasilhas acabaram. E a Bíblia é bem clara em dizer: e o azeite parou. O azeite só parou porque não tinha vasilha. Enquanto tem vasilha, Deus vai derramar azeite, azeite. Aleluia. Aí, estou correndo. Aí ela vai e procura o profeta de novo. Olha só que mulher sábia. Ela não toma atitudes por si mesma. Ela vai procurar o profeta. O que eu vou fazer? E o profeta diz: agora vai, paga a tua dívida. Ei, vai e paga a tua dívida. Bom, quando ela chegou para o profeta, ela disse: meu marido, teu servo, morreu, sou viúva, e agora tem uma dívida. Mas o profeta está dizendo: a dívida, já que seu marido morreu, agora é sua. Tem gente que quer transferir a responsabilidade dele para outras pessoas. Aquilo que é para você fazer, o marido não ia ressuscitar para pagar a dívida. Então a dívida era dela. Então aquilo que é para você fazer, não queira transferir para os outros. O que é responsabilidade sua é sua, e ponto final, e acabou. Deus está esperando você fazer, você agir, porque Ele vai honrar a tua fé. Vai, paga a tua dívida. E a parte que eu mais gosto: vende o azeite, porque a unção tem preço. Não pense você que Deus vai te dar unção sem te pedir nada, não. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Deus não dá nada de graça para ninguém. Você quer unção de Deus? Quer graça de Deus na sua vida? Quer azeite? Tem um preço a ser pago. Vai e vende. Vende. Primeiro vai. Não fica dormindo até meio-dia, porque não vai resolver o teu problema. Primeiro vai. Fica aí assistindo televisão, Netflix, sei lá, Globoplay, sei lá, não sei. Fica aí, não vai correr atrás, não. Quer pregar muito? Tem que ler, tem que orar. Quer ganhar dinheiro? Tem que trabalhar, tem que correr atrás, não tem jeito. Vai e vende o azeite. Paga a tua dívida, porque agora a dívida é tua, já que o homem morreu. E vivei do resto. Essa é a parte que eu mais gosto, sabe por quê? Porque se ela tivesse devendo 1 milhão, Jesus falava bem assim: eu vou te dar 3 milhões. Um exemplo: você vai pagar 1 milhão, e 2 milhões você vai para o shopping, vai passear, vai viajar para Israel, vai pagar as contas, vai comprar roupa, calçado, tudo para as crianças, vai fazer uma comprona, uma festa de arromba. Para quê? Vai e vive. Porque Deus não quer que você fique
e deixa tudo, morre e fica tudo aí. Deus quer que você desfrute daquilo que Ele te deu. É para você viver, é para você usufruir da bênção de Deus na sua vida. Vai e vive. Tem gente que trabalha a vida toda, morre, fica tudo aí. O cara casa com a mulher dele, fica com a mulher, com a casa, com os filhos, fica com tudo. Eu estou mentindo? Trabalha, não dá um passeio, James. Não faz uma viagem. Só pensa em trabalhar. Aí, meu amigo, o cara não vai perder tempo. Vai ficar com a tua mulher, com a tua casa, com o teu carro, com dinheiro, com aquele dinheiro que está lá naquela conta. Vai ficar com tudo. E aí o cara vai dizer, cara, como Deus proveu, hein? Deus abriu a porta mesmo. Que mistério é esse? Vocês estão rindo? Eu, se eu fosse vocês, eu estava lá chorando. Vocês estão rindo, né? Isso é sério. Vai e vive. É para você viver. Paga a sua dívida. Cumpra com seus compromissos. E vive do resto. Vive do resto. Vive do resto. Vive do resto. É para você viver. É para você viver. É para você viver. É para você usufruir daquilo que Deus te deu. Aí os discípulos chegaram para Jesus. Jesus falou, ó, eu não posso despedir a multidão assim. Eu não posso. O dia já está findando. Eles estão com fome. E Jesus disse, olha, dá-lhe voz de comer. Se eu tenho que pegar 200 dinheiros e comprar comida, aí Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Marcos capítulo 6, você pode ler depois. Aí eles foram ver o que tinha. Outra semente. A mulher em Sarepta tinha semente, a mulher com Eliseu tinha uma semente, e agora os discípulos têm uma semente. O que vocês têm aí? Ah, eu tenho 5 pães, 2 peixinhos. Pastora Cláudia, ele podia ter comido a semente, a pessoa que doou. Mas ao invés de comer, resolveu plantar. Quando você planta a sua semente, não é só você que vai ser abençoado. As pessoas que estão à sua volta serão alvo da bênção de Deus através da semente que você plantou. E aí Jesus pega o pão, e eu encerro agora, e ele faz uma coisa linda. Ele faz uma coisa linda. Ele pega o pão e o peixe, e ele olha, e a Bíblia diz, e olhando para o céu. Jesus não está olhando para as circunstâncias, para o tamanho da oferta. Ele está olhando para aquele que pode multiplicar a semente. O nosso problema é que nós estamos olhando para a semente. Você tem que olhar para aquele que pode multiplicar a semente. Ele olha para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus olhos estão fixos nele, olhando para ele, porque a minha semente é pequena, mas ele pode multiplicar e fazer uma grande obra. Provavelmente nós vamos precisar de milhões para construir uma grande igreja. E talvez a semente está pequena, mas nós não podemos olhar para a semente. Nós temos que olhar para aquele que tem o poder de multiplicar a semente. E ele olha para o céu e ele começa. Senta aí numa grama verde. Tinha uma grama verde lá. E Jesus falou, ó, 50 em 50, em 100 em 100, grupos, faça grupos. E eles sentaram. E o que eu acho interessante é que a Bíblia é clara em dizer que ali tinha uma grama verde e o povo se assentou. Deus está preparando um lugar para você descansar. Além dele te abençoar, Ele está preparando um sofá, uma grama verde, para você sentar. Você vai comer sentado, tranquilo, e saindo da mão dele aquilo que é para te abençoar. E aí eles se assentaram e comeram. E a Bíblia diz que além
da semente ter abastecido 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sei lá, 30, 40 mil pessoas, a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque Deus não dá nada à conta para ninguém. Tudo aquilo que Deus der para você, tudo aquilo que Deus fizer na sua vida, Ele faz, e além de Ele cumprir aquilo que você precisa, vai sobrar. Mas não é para jogar fora, é para você abençoar outros. A Bíblia diz que Ele é o El Shaddai. Sabe o que significa? Um dos vários significados da palavra El Shaddai significa aquele que dá mais do que o bastante. Isso é claro na Bíblia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão. É para transbordar. O que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida é para transbordar. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz o quê? Transbordar. Porque Ele é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. E o El Shaddai está aqui nessa noite através do Espírito Santo. E Ele vai multiplicar na tua vida até transbordar. Deus